Aí sim, minha galera abençoada, John Olok na voz. E hoje a gente vai mergulhar numa das conversas mais sinistras e transformadoras que Jesus teve aqui na Terra. Uma fita que quebrou barreiras, desafiou preconceitos e mostrou que o amor e a graça de Deus são para todo mundo, sem exceção. Tô falando do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó? Se prepara, meu parceiro, minha parceira, porque essa história lá em João capítulo 4 é daquelas que fazem a gente repensar muita coisa. Jesus, um judeu, trocando ideia com uma samaritana, que era tipo uma rival pro povo judeu na época. E ainda por cima, uma mulher com uma vida meio enrolada, quebrada sinistra, né? Mas é aí que tá a beleza do evangelho. Jesus não olhou para as aparências, para os rótulos, para as tretas do passado. Ele viu uma alma sedenta, precisando da água viva que só ele pode dar. Pega a visão que esse diálogo no poço vai te ensinar lições profundas sobre quebrar barreiras, sobre adoração verdadeira e sobre o amor incondicional de Deus que alcança qualquer um, não importa a sua história. Bora nessa, que a sede de sabedoria hoje vai ser saciada. Então se liga no começo dessa história que já é cheia de detalhes importantes. Jesus estava dando um rolê pela Judéia, mas precisava voltar para Galiléia. E para isso, ele tinha que passar por uma região chamada Samaria. Agora, segura essa. Judeus e samaritanos não se bicavam de jeito nenhum. Era uma treta antiga, religiosa e cultural que vinha de séculos. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo misturado, impuro, que tinha distorcido a verdadeira adoração a Deus. Eles evitavam qualquer contato, e passar por Samaria era tipo um desvio que muito judeu preferia não fazer. Mas Jesus, que não tá nem aí para preconceito e que veio para quebrar todas as barreiras, resolveu passar justamente por Samaria. Ele chegou numa cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado para o seu filho José lá no passado, e ali tinha um poço famoso, né? O poço de Jacó. Já era quase meio-dia, o sol estava quebrando a firma e Jesus, cansadão da viagem, sentou ali na beira do poço para dar uma descansada. Os discípulos dele tinham ido na cidade comprar alguma coisa para comer. E foi nesse momento que apareceu uma mulher samaritana para tirar água do poço. Aí Jesus, que nunca perdia uma oportunidade de semear a palavra, chegou nela e mandou a real. Dá-me de beber. Simples assim. Mas para aquela mulher, ouvir um judeu pedindo água para ela era algo totalmente inesperado, quase um absurdo. Ela ficou de cara e respondeu: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Tá ligado na tensão da parada? Era tipo um corintiano pedindo ajuda para um palmeirense no meio da torcida rival, mas Jesus, com aquela sabedoria que só ele tem, não entrou na pilha da rivalidade. Ele respondeu para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Pá, Jesus já começou a elevar o nível da conversa, falando de uma água diferente, uma água que sacia a sede da alma. A mulher, ainda sem sacar a profundidade do papo, ficou meio confusa. Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Ela ainda estava pensando na água física, na tradição do poço de Jacó. Aí Jesus deu mais uma letra explicando a diferença. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Meu parceiro, que promessa sinistra! Jesus não estava falando de H2O, ele estava falando dele mesmo, da salvação, da vida abundante e eterna que só ele pode oferecer. Uma água que não só mata a sede para sempre, como ainda vira uma fonte dentro da gente, jorrando vida. Quebrada poderosa essa água viva, hein? A mulher, mesmo sem entender tudo, já sentiu que aquele papo era diferente, que tinha algo especial ali, e ela, com a sede que todo ser humano tem no fundo da alma, pediu: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela ainda estava pensando no benefício prático de não ter mais que ir buscar água no poço todo dia, mas o desejo por algo mais já tinha sido despertado. Aí Jesus, que conhece o nosso coração e a nossa história melhor do que nós mesmos,
mudou de assunto de um jeito que parecia aleatório, mas que tinha um propósito profundo. Ele disse para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher, pega de surpresa, tentou dar uma disfarçada: não tenho marido. E Jesus, com toda a calma e conhecimento, revelou o que ele já sabia. Disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Bum! Imagina a cara da mulher nessa hora. Jesus, um estranho, um judeu, expondo a vida íntima dela, os seus relacionamentos fracassados, a sua situação irregular. Devia ter batido aquela vergonha, aquele constrangimento. Mas Jesus não fez isso para humilhar, ele fez isso para curar, para mostrar que ele a conhecia de verdade e que mesmo assim ele se importava com ela. A mulher, percebendo que estava diante de alguém extraordinário, reconheceu: Senhor, vejo que és profeta. E aí ela tentou mudar de assunto de novo, trazendo à tona uma antiga discussão religiosa entre judeus e samaritanos. Nossos pais adoraram neste monte, o Monte Gerizim, onde os samaritanos tinham seu templo, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Mas Jesus, mais uma vez, elevou o nível da conversa, revelando uma verdade espiritual profunda sobre a verdadeira adoração. Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Pega essa visão, minha gente. Jesus estava quebrando tudo. Ele estava dizendo que a adoração verdadeira não depende de um lugar físico específico, de um templo de pedra, mas de uma atitude do coração, uma conexão genuína com Deus em espírito, com sinceridade e guiado pelo Espírito Santo. E em verdade, baseado na revelação de Deus e na sua palavra. Deus não está procurando ritual vazio, ele está procurando adoradores de verdade. A mulher, impactada com aquelas palavras, disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela tinha uma esperança messiânica, mesmo que talvez um pouco distorcida. E aí, meu parceiro, minha parceira, Jesus solta a maior revelação de todas, de forma clara e direta para aquela mulher samaritana, marginalizada e pecadora. Eu o sou, eu que falo contigo. Pá, que momento! O Messias esperado, o Filho de Deus, se revelando para uma pessoa que a sociedade desprezava. Tá ligado na graça e na misericórdia de Jesus? Ele não escolhe os perfeitinhos, ele escolhe os que têm sede, os que reconhecem que precisam dele. Nesse exato momento, chegaram os discípulos de Jesus e ficaram de cara vendo ele trocando ideia com uma mulher. E ainda por cima samaritana. Mas ninguém teve coragem de perguntar nada. A mulher, totalmente transformada por aquele encontro, largou o seu cântaro de água ali no poço. Ela tinha encontrado uma fonte muito melhor e correu para a cidade toda empolgada para contar para geral. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela não conseguia guardar aquela notícia só para ela. O encontro com Jesus tinha mudado a vida dela de tal forma que ela virou uma missionária instantânea. E o resultado? Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. E quando eles foram até Jesus, pediram para ele ficar com eles. E Jesus ficou lá 2 dias ensinando e ministrando. E muitos mais creram por causa da sua própria palavra e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aí eu vi vantagem. De um encontro improvável no poço, nasceu uma colheita de almas para o reino de Deus. A história da mulher samaritana é um exemplo sinistro do amor de Jesus, que quebra todas as barreiras. Barreiras culturais, judeu falando com samaritana, barreiras de gênero, homem falando em público com uma mulher desconhecida, o que não era comum na época, e barreiras morais, Jesus se importando e oferecendo salvação para uma mulher com um passado complicado.
Ela nos ensina que Jesus conhece a nossa sede mais profunda, aquela que nenhuma água deste mundo pode saciar. Ele conhece a nossa história, nossos erros, nossas dores, e mesmo assim, ele nos oferece a água viva, a vida eterna, o perdão e um novo começo. Ele não se importa com o nosso passado, ele se importa com o nosso futuro com ele. E nos ensina também sobre a verdadeira adoração. Não é sobre lugar, ritual ou tradição, mas sobre um coração sincero que busca a Deus em espírito e em verdade. E quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente não consegue ficar calado. A gente quer contar para todo mundo a maravilha que ele fez na nossa vida. Essa conversa no poço é um convite para a gente deixar de lado nossos preconceitos, nossas desculpas, nossa sede por coisas que não satisfazem e vir a Jesus, a fonte de água viva. Ele está esperando de braços abertos, pronto para nos dar dessa água que transforma e que jorra para a vida eterna. Depois que eu, pai, entendi que Jesus não faz acepção de pessoas e que a água viva está disponível para quem tiver sede, aí, minha galera abençoada, que diálogo poderoso esse de Jesus com a mulher samaritana no poço, hein? Uma verdadeira aula de como quebrar preconceitos, de como o amor de Deus alcança qualquer um, não importa a história, e de como a adoração verdadeira brota de um coração sincero. Jesus ofereceu para ela água viva e ela não só bebeu, como saiu correndo para contar para geral. Tá ligado na potência de um encontro que transforma e que não dá pra guardar só pra gente? Agora quero ouvir o seu papo reto, firmão. Qual foi a parte dessa conversa no poço que mais te tocou? A forma como Jesus quebrou as barreiras? A revelação sobre a água viva? Ou o jeito que a mulher saiu testemunhando depois de conhecer o Messias? Solta o verbo nos comentários, meu parceiro, minha parceira. Quero saber qual foi a sua brisa, o que essa história te ensinou sobre Jesus e sobre você mesmo. Compartilha aí sem caô. E se você tá curtindo essa nossa pegada de desvendar a Bíblia no estilo John Locke, aprendendo de um jeito que a gente se identifica e se enche de esperança, não esquece daquela moral responsa pro canal, pra gente continuar levando a palavra que transforma pra mais gente. Curte o vídeo para dar aquela fortalecida monstra, se inscreve para não perder nenhuma das nossas próximas viagens pelas escrituras e ativa o sininho para ser o primeiro a pegar a visão dos vídeos novos. Assim a gente continua junto, firme e forte, crescendo na fé e aprendendo a beber da fonte de água viva. Tamo junto nessa caminhada e até a próxima. Paz!